Na Embrapa Instrumentação Agropecuária de São Carlos tem muita ciência, tecnologia e inovação sendo feita. Nós estamos dentro de um laboratório, junto com o professor Matoso, um pesquisador renomado e muito conhecido. Aliás, esse laboratório aqui, o Laboratório de Processamento de Materiais Nanoestruturados e Bioprodutos, tem muita coisa interessante aqui. Mas para começar o nosso bate-papo, eu vou começar conversando com o professor Matoso. Professor Matoso, conta para a gente o seguinte, o que vem a ser plásticos biodegradáveis e como que iniciou essa pesquisa? Sim, os plásticos biodegradáveis são os plásticos que se degradam quando no lixo, né, quando descartados. Então a gente vê que a gente tem um grande problema ambiental, que os plásticos sintéticos em geral, de fonte não renovável do petróleo, duram anos, décadas, até séculos na natureza. Então isso faz com que tenha um lixo, uma grande quantidade de lixo gerado, não só nas cidades, mas também no oceano. É um dos problemas, grandes problemas hoje em dia, é a quantidade de materiais que são levados pelas chuvas nos rios e oceanos. Então o plástico biodegradável é aquele que se degrada e pode ser reabsorvido pela natureza, então fazendo um ciclo, uma reciclagem, né, natural, que a gente chama de economia circular, e o ciclo do carbono, que ele é reabsorvido pela natureza e pode ser usado na forma de outros materiais de fonte renovável. Interessante é que quando o pesquisador passa a ir para essa área ambiental, a mitigação do impacto ambiental está muito presente. E também, lógico, a parte econômica. Só que como que se faz um plástico biodegradável? Como que se iniciou tudo isso? Quais as formas de se fazer pesquisa dessa natureza? Professor, como começou tudo isso? Foi a partir do quê? Ele é feito a partir do quê? De que materiais? Sempre houve uma preocupação muito grande de diminuir o uso de material de fonte de petróleo. E também o plástico sintético gera muito lixo nas cidades e que são descartados de forma imprópria em vários locais. Então a ideia do plástico biodegradável é ter um plástico que se degrade no meio ambiente, no solo, e não cause impacto ambiental. E a ideia surgiu de se usar materiais de fonte renovável, porque da própria natureza, né, plantas, fibras e outros tipos, ou mesmo moléculas para sintetizar plásticos biodegradáveis, ou se não usar, por exemplo, polissacarídeos, né, do tipo amido e polissacarídeos que existem em outras plantas e mesmo em animais, para se produzir um plástico que é uma macromolécula que pode então ser biodegradável e não diminui o impacto ambiental ou até evita o impacto ambiental negativo. É interessante que a Embrapa mantém um laboratório tão extenso, olha só, o que não falta aqui, a gente está podendo visualizar, são equipamentos e mais equipamentos. A aplicação disso se dá nas pesquisas que são feitas, amostras, tipo de materiais e coisas dessa natureza. Aqui, ó, eu estou ao lado de um elenco desses materiais que podem ser utilizados. Né? E o professor Matoso também sabe me explicar muito bem o que vem a ser isso tudo e o porquê, né, dessa natureza, do porquê desses materiais. Professor, o que vem a ser esses materiais? Se o professor pudesse me explicar um pouquinho melhor. Então, a gente pode utilizar, a pesquisa nasceu da quantidade de resíduo que existe, de vários tipos, não só os resíduos industriais, os resíduos municipais das cidades, mas também resíduos que existem no campo, como resíduos de fibras vegetais, né, que são como o bagaço da cana-de-açúcar e várias outras plantas, e que a gente pode usar para produzir materiais. Então a gente pode usar, por exemplo, fibras e resíduos que são de fibras, né, e vários outros tipos de resíduos, né, como esse daqui que é de fibra, para produzir materiais tanto com polímero sintético ou com amido e outros polissacarídeos, para produzir um material que seja 100% de fonte renovável da natureza. Isso significa então que a gente vai extrair a fibra, extrair o amido, nós vamos fazer um compósito dele e desse compósito vai gerar então um plástico que é biodegradável, e assim completa o ciclo do carbono, que não precisa ser
queimado, depois incinerado, né, e poluir o ar com CO2, mas que pode ser jogado no campo e ele vai se degradar no campo, os micro-organismos vão degradá-los e eles podem depois então ser reabsorvidos, usados como fertilizante, né, da própria planta que vai gerá-lo novamente. Que interessante. Aqui, ó, nós temos uma amostra de vários tipos, né, várias amostras, né, e elas são elencadas aqui, ó, cada qual, né, sendo utilizada de maneira diferente, podendo vir a ser utilizada diferente, né? Vai desde a casca do arroz e tantos outros materiais que acabam sendo reutilizados. O professor Matoso trabalha muito fortemente nisso e ele sabe muito bem nos explicar também. Professor, quando a gente chega aqui, desse outro lado aqui, olha, a gente está vendo aqui um exemplo de uma coleta de um material, né? Agora, são vários materiais que são coletados, né? São vários, na verdade, que poderiam ser considerados materiais, são resíduos, né? Que o professor poderia dizer que poderia ser reutilizado, poderia dizer isso? Sim, exatamente. São resíduos, como eu disse, de diferentes fontes, desde resíduos municipais até realmente lodo, que é um projeto de um colega nosso que usa esse tipo de resíduo. E a ideia é usar todo o material. Como eu disse, por exemplo, da cana de açúcar, você usa não só para fazer açúcar e álcool, né, alimento e combustível, mas pode usar o bagaço da cana para fazer madeiras e outros tipos de materiais. Nós usamos o tipo de fibras mais refinadas, como sisal, resíduo de algodão, de juta, de diferentes tipos de plantas fibrosas. E esses materiais são compostos junto com plásticos de fonte renovável, tipo polissacarídeo, amido, ou mesmo de animais, tipo quitosana, e outros tipos de materiais para produzir plásticos e produtos e compósitos que são biodegradáveis, que pode ser usado, por exemplo, como a gente tem o caso desse daqui, em tubetes, né, para plantar. E esse tubete, além de ter, então, de ter essa característica física para colocar, né, o substrato, ele também libera então fibras, compostos das fibras, a gente pode fazer uma liberação controlada de fertilizantes para a própria planta, né, que pode ser bagaço de cana, mas pode ser cana de açúcar, mas pode ser uma árvore, eucalipto, a gente usa o resíduo para a própria planta fazendo um ciclo, então fazendo circular todos os componentes que são usados para a elaboração, a produção de compostos e plásticos biodegradáveis. Nesse caso aqui, esse tubete que o professor está mostrando aqui, ó, ele pode ser feito para você fazer no caso, uma muda, né? Você faz o plantio aqui, né, da semente e tudo mais, e até chegar no ponto dessa muda ser transplantada para o campo. Isso tudo está na linha de pesquisa do professor Matoso também. Professor, mas existe aí em algum momento algo que o professor poderia nos mostrar em um equipamento que é utilizado para fazer esses aferimentos, no caso da linha de pesquisa em questão? Sim, claro, com o maior prazer. E um equipamento como esse aqui, uma extrusora específica para esse tipo de trabalho científico que ora está sendo feito aqui na Embrapa. Uma extrusora de rosca dupla. E o professor vai explicar um pouquinho como esse tipo de equipamento pode ser usado nas linhas de pesquisas e nas amostras que ora são utilizadas. Então, a extrusora é o tipo de equipamento que é usado em indústrias em geral de transformação de plástico, para a produção de pellets, como esses aqui que eu tenho na mão. São pellets, por exemplo, de polipropileno, e é usado para a gente fazer vários tipos de produtos, baldes e mesmo de carros, né, utilizar o protetor do carro. Então, vários produtos são polipropileno, dos plásticos mais utilizados. Então, a gente usa o mesmo equipamento, só que colocando, que é um material que mistura os plásticos e depois produz eles então na forma de fios que são cortados e pelletizados. Nós usamos o mesmo tipo de material para colocar fibra no meio da extrusora durante o processo, e elas são misturadas com o plástico, então sendo formados então compostos com 10, 20, 30%, até 40% de fibras, que aumenta o desempenho mecânico do plástico e também faz com que ele seja 10, 20, 30% tenha na sua composição material de fonte renovável. Então ele se torna melhor desempenho, maior resistência ao impacto, o impacto e a flexão,
então melhorando o seu desempenho na aplicação final e também podem ser biodegradáveis depois de alguns anos que a gente pode dosar na formulação dele o tempo que a gente quer de degradação. Então, pelo princípio da reutilização, né, do reaproveitar, do reutilizar, do reciclar e tudo aquilo que envolve, né, a área ambiental, né, e esse princípio da área ambiental, o professor Matoso coloca a ciência à disposição da sociedade. A reutilização e o de compósitos, o uso, né, de resíduos, que assim poderíamos chamar, né, em compósitos dessa natureza, acaba tendo aí um benefício direto ao meio ambiente, né, professor? Sim, tem vários benefícios que saem dessa pesquisa. Um deles é usar materiais que iam ser descartados, que estavam resíduos no próprio campo. Então, por exemplo, fibra de coco é um outro exemplo. Né? A gente utiliza muito a água do coco, né, nas cidades litorâneas, e depois o coco é descartável. Só que o coco representa 80%, às vezes 90%, uma grande porcentagem da utilização final, que é o coco, ou mesmo da fruta do coco dentro. Então a gente pode usar essas, né, cascas de coco para extrair as fibras e produzir material biodegradável de fonte renovável. Então a gente está agregando valor a um produto de fonte agrícola que ia ser simplesmente descartável, que era na verdade um problema ambiental grande, né? E isso vale para as outras fibras, para várias outras fibras, palha também de milho, né, e de outras plantas que podem ser reutilizados e simplesmente iam ser descartados, largados no campo, ou tinham que ser ainda removidos do campo, ou como no caso do coco, removidos das cidades litorâneas, das praias, porque poderia contaminar a água e todo o meio ambiente. Então está se dando um novo uso e uma nova utilização e ainda agregando valor para o produtor de coco, também para toda a cadeia produtiva do coco, para o vendedor, e toda a cadeia produtiva. Quando a gente vem para dentro de um laboratório como esse aqui, com tantos equipamentos, a gente fica fascinado com as linhas de pesquisas aqui desenvolvidas e principalmente com o resultado destas para a sociedade, para o meio ambiente, para um todo, para o país como um todo. O Dr. Matoso também sabe me explicar muito bem quando a gente volta para uma área chamada sensores e biosensores. É o que a gente vai conversar com você agora. Dentro dos princípios da circularidade de materiais, o professor Matoso também sabe nos explicar. Professor, o que vem a ser esse conceito e a importância dele? Esse conceito vem a ser uma expansão do conceito de reciclagem, onde a gente pega um material e tenta, que é descartado, moer esse material, esse plástico, e reutilizá-lo na mesma aplicação, ou uma aplicação muito próxima, que seria o conceito da reciclagem. A circularidade é fazer isso de forma circular, utilizando ele, de certa forma, várias vezes ou infinitas vezes, se fosse possível, mas o máximo de vezes possível, e não só nessa aplicação, em vários outros tipos de aplicações. E, se for necessário, até desconstruindo a própria molécula, né, ou macromoléculas que fazem, por exemplo, os polímeros, né? A gente está trabalhando muito no conceito de circularidade para materiais poliméricos. Nós temos um Instituto Nacional de Circularidade em materiais poliméricos sendo executado aqui na nossa unidade, junto com a parceria com várias outras universidades. São mais de 60 pesquisadores e 15 diferentes universidades ou laboratórios. Então é um conceito bastante amplo que vai de encontro à economia também, dentro da economia circular, que é então você formular um produto não só pensando na utilização final dele, mas em todo o ciclo, que seria a primeira aplicação, mas vários outros tipos de aplicação que pode ter no meio da cadeia produtiva. Então é pensar em produtos de forma circular, que você pensa na concepção dele, mas ele não vai até o descarte, ele entra depois de uma outra cadeia e vai circulando, né? A reciclagem seria um ciclo, ou vários ciclos, mas dentro de um mesmo produto. Esse seria vários ciclos, sempre usando um novo tipo de aplicação, se for o caso, um novo tipo de processo, quando for o caso, mas sem fim, né? Não pensando no uso final, como se fosse uma cova dele, né? A morte
do produto, mas sempre nesse conceito de circularidade, que é usar ele amplamente, várias vezes, em diferentes tipos de produtos, se for necessário, até desconstruindo todo o material ou até as moléculas, né, que compõem esse material. Então, a gente chega numa conclusão de que toda essa pesquisa, toda essa forma de pesquisa e coloca o Brasil na fronteira do conhecimento. E a gente passa a entender um pouquinho melhor que o Brasil tem sim muita ciência, tecnologia e inovação, e a Embrapa Instrumentação Agropecuária de São Carlos é um exemplo de tudo isso. Mas vem comigo, a gente vai ver agora um tema muito pertinente que eu acho que você vai gostar. E quem nunca ouviu falar da língua eletrônica? Sensores, biosensores. O professor Matoso não para de pensar e de trabalhar numa equipe multidisciplinar muito grande aqui dentro da Embrapa. Professor, o que vem a ser os sensores e, lógico, os biosensores? E essa história de língua eletrônica, hein? Ficou famoso. Sim, os sensores e biosensores são materiais que dão um sinal elétrico, que são sensíveis a algum tipo de substância. Então a gente tem sensores para diferentes tipos de substâncias, que eu posso citar em mais detalhe. E ele dá um sinal elétrico que pode então ser detectado, né? Pode ser detectado e analisado por um componente eletrônico. Então a gente, por exemplo, tem sensores químicos, tipo sensores químicos. Nós temos diferentes tipos de sensores, na verdade. Os diferentes tipos de sensores que a gente trabalha são sensores químicos, específicos, sensores químicos semi-específicos, tipo nariz eletrônico e língua eletrônica, e biosensores, são sensores que são que detectam biomoléculas ou moléculas de interesse biológico, e com isso a gente consegue aplicar então em uma área bem ampla, que vai desde da análise, discriminação, classificação e certificação de produtos de origem agrícola, né, ou agropecuária, como sucos, né, de frutos em geral, mas também leite, café, vinho. Então isso serve para avaliar a qualidade desses tipos de materiais ou componentes que estão presentes nesses tipos de produtos de fonte agropecuária. Professor, mas eles colocam assim de uma forma genérica e muito popular, né? Uma língua eletrônica, um nariz eletrônico, né? Isso está tudo dentro de uma premissa de muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita inovação. Tem muita coisa aí atrás de tudo isso, hein? Sim, o conceito de língua eletrônica e nariz eletrônico tenta mimetizar o que acontece com o ser humano. Então a gente quer, primeiramente, ter uma interação entre da língua eletrônica, dos materiais poliméricos, polímeros condutores de eletricidade, com os analitos de uma bebida, e que isso gere então uma impressão digital que depois vai ser analisado por um computador, né? Vai ser gravado no computador, treinado no computador, e aí depois por exemplo, inteligência artificial vai conseguir saber que tipo de material que é, e também a qualidade desse material, que é muito importante, principalmente no caso, por exemplo, de café, cujo preço é dado pela qualidade, né, pelo sabor apurado da bebida. No caso, quando a gente fala de café, a gente vê muitas vezes falar dos degustadores de café, os classificadores, através daqueles que degustavam o café e falavam, e tinha muito disso, né, professor? Isso já vem de um bom tempo e continua ainda, né? Quando a gente classifica o café pelo aroma, pelo sabor e tantas outras formas de classificação. E quando o professor vem com essa nova ideia, ou melhor, uma nova tecnologia, uma nova forma muitas vezes mais assertiva, isso nos coloca numa posição de reconhecimento nacional e internacional, né, daquilo que a gente faz. O café é bom, o café não é bom, como ele pode ser aferido e tantas outras itens ou vertentes que poderiam vir atrás de tanta ciência que o professor desenvolve. Conta um pouquinho para a gente, é melhor assim mesmo, professor, ter mais ferramentas para a gente poder mostrar para o mundo que nós temos um café ou qualquer outro tipo de material que está sendo analisado por essa tecnologia? Sim, é extremamente importante, né, a gente poder qualificar e certificar os produtos agrícolas que o Brasil produz, que é produzido, para poder atingir, né, atender novos selos de qualidade ou novos requisitos de diferentes países. Por exemplo, principalmente nessa situação que a gente está vivendo agora no mundo, de
mudança de mercados e mudança de demandas. Então, é importante a gente desenvolver, né, produtos agropecuários que atinjam os níveis de qualidade, por exemplo, da Comunidade Europeia, ou da Ásia, ou de novos mercados que a gente não atendia antes. Então, a gente, ao invés de vender simplesmente os nossos produtos agrícolas como um commodity, se a gente consegue agregar valor, agregar qualidade, certificar esse material, nesse produto agrícola, é extremamente importante para o Brasil atingir níveis de qualidades, né? E isso serve não só para o café, mas, por exemplo, para vinhos também no Brasil, que estão cada vez mais se qualificando graças a esses tipos de instrumentação, né? No próprio carro, celular, a gente também tem sensores de presença, por exemplo, e outros tipos de sensores de luminosidade para poder desenvolver novas aplicações e qualificar os nossos produtos para novos mercados e novas aplicações. Professor, mas atrás de tanta ciência e tecnologia que a Embrapa Instrumentação faz, o professor tem uma trajetória científica muito interessante. Conta para mim, professor, quem é o Matoso? Como que ele começou? Um menino que estudou, que teve que ir lá chegar até o pós-doutoramento e sei lá, assim foi, né? Conta um pouquinho para quem está iniciando na carreira científica. Quem quer ser um cientista deve pensar como e deve começar como. Como o professor Matoso começou? Então, eu sou são carlense, né? Aqui nasci na cidade de São Carlos, onde está a nossa Embrapa Instrumentação, e sempre estudei em escola pública, né? No bairro aqui da Vila Prado, no Jesuíno de Arruda, no Dom Gastão e depois no Jesuíno, na Escola Jesuíno de Arruda, e depois em universidade pública também. Então, eu sempre gostei de ciências exatas, né? De matemática. Eu sempre gostei de matemática, desenvolver novas ideias, novos raciocínios, e eu vejo que também os meus pais me ajudaram muito a ser um aluno, um menino estudante, uma pessoa estudante, uma pessoa meticulosa, dedicada, gostando de fazer as coisas e fazer as coisas com capricho, bem feita, e de aprender também. Então, eu acho que para ser um cientista tem que gostar muito de aprender acima de tudo, né? Já que eu terminei o colegial, eu fiz intercâmbio cultural Brasil e Estados Unidos, porque eu também me fascinei muito com o fato de poder aprender não só a ciência, a tecnologia, mas aprender novas culturas e novas línguas. Então, eu morei nos Estados Unidos, depois eu morei na França, por 4 vezes eu morei no exterior durante os meus estudos e a pós-graduação. Então, essa também é uma área extremamente fascinante, né? Uma forma extremamente fascinante que encanta a gente, a ciência, que a língua da ciência é o inglês. Então, você poder, com o inglês e também, claro, com outras línguas, quando for possível, aprender novas culturas e visitar novos laboratórios, não só no exterior, mas no Brasil também, mas no exterior, é também uma forma extremamente fascinante. Então, eu me enveredei por esses caminhos, né? Tanto é que hoje os meus filhos, eu tenho 4 filhos, 3 deles estão morando no exterior, com tudo para mim, né? É a Carolina, a Gabriela, o Samuel e o Davi. Então eu digo que eles são a minha inspiração. Quando a gente tem que lutar por alguém, ou dar uma coisa melhor, ou retribuir, né, o dom da vida que Deus me deu, que Deus meus pais, então uma forma de retribuir, a gente também seguir a mesma trajetória e poder, né, dar para eles o melhor que a gente pode, né, de todos os sentidos. Então, e dos 4, tem 3 que estão fazendo pós-graduação. Então, e também vários alunos de São Carlos, né, tanto da Universidade Federal de São Carlos como da USP, né, e também da Unesp, Unicamp, e a grande maioria deles também teve uma experiência no exterior, em outros laboratórios. A pesquisa é cada vez mais multidisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Então, essa é uma coisa também que nos encanta muito, que encanta o cientista muito também, a gente poder fazer, por exemplo, a gente extrair materiais para fazer plástico. Eu sou engenheiro de materiais com especialidade em polímeros, mas a gente extrair da agricultura ou colágeno do animal, que foi um tendão antes, poder extrair uma proteína
né, que é a proteína do colágeno, e depois essa proteína desnaturar ela, extrair a gelatina e fazer plástico biodegradável e utilizar ela com polímero condutor, por exemplo, para fazer sensores. Então, cada vez mais é mais vasto o campo de aplicações e de materiais de fonte renovável, então é bastante encantador mesmo. Mas é incrível como quando a gente conversa com o Matoso, a trajetória dele. Muita gente fala, eu comecei na escola pública, por que não? Eu fiz uma faculdade em específico, mas eu tive vontade de crescer. Matoso mostra que uma pessoa como ele, que está aqui, diante de um laboratório tão bem equipado e uma instituição tão renomada como a Embrapa, ele tem um porquê. Ele soube entender a ideia de que os pais dele os pais passaram para ele. Isso que é legal. Então, se você pudesse falar para o seu pai e para a tua mãe o nome dos dois, né? E falar uma forma de agradecê-los, como que seria? O que você diria para o teu pai e para a tua mãe? Que eu sei que eles estão aí, né? Quantos anos eles estão? Então, os meus pais foram fundamentais para a minha formação e para a minha carreira, né? Eles sempre me ensinaram a ser uma pessoa dedicada, minuciosa, trabalhadora. Então eu sou eternamente, extremamente grato a eles. Eu devo tudo que eu tenho a eles, tudo que eu aprendi e aprendo eu devo a eles. Meu pai é Luiz Antônio Matoso e minha mãe Maria de Lourdes Caparelli Matoso. Eles sabem a gratidão imensa que eu tenho por eles e por toda a educação que eles me deram e que eu procuro também transmitir não só para os meus alunos, mas para os meus filhos. Não tenha dúvida que o mundo melhor é construído dessa forma, mas é construído com pessoas como o professor Dr. Matoso, que pessoa que é dedicada à ciência, à tecnologia, à inovação, uma pessoa do bem, uma pessoa que estimula aqueles que precisam ainda se construir, caminhar, vencer. Eu gostei demais dessa entrevista. Espero que você também tenha gostado. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá!